Porque na Bíblia a morte é comparada com um sono. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou na carta de 1 Tessalônicas, capítulo 4, versículo 13 e 14. Ele diz: não sejam ignorantes. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que vocês não entristeçam como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os estará com ele. Não podemos enfrentar a morte como aqueles que já perderam a esperança. Sabemos que os que já dormiram em Cristo serão ressuscitados para a vida eterna. Essa é a grande esperança pela qual vive o cristão. 1 Coríntios, capítulo 15. Para perceber, neste vídeo vamos tratar sobre essa questão das pessoas que já morreram, que estão dormindo para ressuscitar no glorioso dia, receber o corpo glorificado para poder ir para as bodas do Cordeiro e participar da vida eterna. Deixa o seu like, curte, comente e compartilha para que o YouTube entenda o engajamento do vídeo e entregue para mais pessoas. E sem delongas, vamos ao assunto do vídeo, que o apóstolo Paulo quis nos passar. O apóstolo Paulo inicia o verso 15 dizendo que não queria que os seus leitores fossem ignorantes sobre aqueles que dormem, ou seja, os mortos. Não quero que sejam ignorantes acerca dos que já dormem. O que significa que ele não queria que os tessalonicenses não tivessem em conta o estado dos mortos, porém que eles tivessem conhecimento, para que não fossem ignorantes, não instruídos sem conhecimento. É estranho o apóstolo não querer que eles ficassem sem conhecimento sobre os que dormem, e mesmo assim não dizer absolutamente nada sobre eles estarem no céu. Desse modo, eles continuariam na ignorância sobre os que dormem. Se Paulo não queria que eles fossem ignorantes sobre os mortos, ele certamente teria dito aquilo que é a base de toda a doutrina imortalista, que os que morreram já estão no céu, assegurados entre os salvos. Isso sim, além de tirar os tessalonicenses da ignorância, ainda serviria como uma boa base de consolo a eles, que era o objetivo do apóstolo. Contudo, nada é nos dito sobre eles já estarem salvos no céu. Porém, tudo aquilo que eles precisavam saber sobre os que dormem, a fim de serem consolados, é que eles um dia irão ressuscitar e que haverá o reencontro entre eles e nós nos ares, uma concepção totalmente holista da natureza humana, onde somente nos reencontramos com nossos entes queridos na volta de Cristo, onde os mortos somente voltam à vida na ressurreição, e onde a única esperança e fonte de consolo é a expectativa da ressurreição da vida, ou seja, os mortos estão dormindo na sepultura, aguardando a segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, para assim o espírito, o fôlego de vida voltar para o corpo e assim ele retomar novamente a consciência em um corpo transformado para ser arrebatado para a vida eterna. Seria um absurdo que Paulo, que não queria que seus leitores fossem ignorantes acerca dos que dormem, não dissesse nada sobre eles já estarem em um paraíso, caso eles lá estivessem. Não ser ignorante significa exatamente a falta de conhecimento, sabedoria e instrução sobre determinado tema. Então, após insistir que os tessalonicenses não tivessem falta de conhecimento ou instrução sobre seus parentes falecidos, ele esclarece a situação deles sem dizer nada que os mortos já estivessem no céu. Pois pense bem, se os mortos já estivessem no céu, então o apóstolo Paulo teria deixado os tessalonicenses continuarem na ignorância, ou seja, com esse tipo de conhecimento, acreditando que de fato as pessoas, seus entes queridos, que já teriam deixado o partido, já estariam no céu. Paulo não precisava explicar nada, que era exatamente aquilo que Paulo estava lutando contra. Em termos simples, ele estaria dizendo para que, abre aspas, não fossem ignorantes, fecha aspas, e depois ter-os deixado continuarem na ignorância. O mesmo apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios que, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. A mesma coisa que Paulo disse aos Tessalonicenses sobre os mortos, ele disse aos Coríntios sobre os dons espirituais,
que não queria que eles ficassem na ignorância. Então, o que ele faz em seguida? Ele realmente não queria que eles tivessem falta de conhecimento a respeito de nada sobre os dons espirituais. Eles falam tudo sobre os dons de línguas, sobre os dons de sabedoria, sobre a palavra de conhecimento, sobre o dom de cura, sobre o dom da fé, sobre o dom da operação de milagres, sobre o dom de discernimento de espírito, sobre os dons de variedades de interpretação de línguas, sobre as diversidades de dons, sobre diversidades de ministérios, sobre a diversidade de operações, sobre as manifestações do Espírito, sobre que nem todos têm determinados dons. Fala mais um capítulo inteiro sobre o dom de línguas, que é o capítulo 14. Também fala quais são os dons de edificação coletiva da igreja e quais são os dons de edificação pessoal, sobre quais são os dons maiores e quais são os dons menores. Fala que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. E também, enfim, fala sobre tudo. Paulo realmente não queria que eles continuassem na ignorância. Igualmente, ele fala que não quero que sejas ignorante acerca dos que dormem, ou seja, sobre aqueles que já morreram, porém não fala nada sobre eles já estarem no céu. Não fala nada sobre a imortalidade da alma, que é a doutrina que a pessoa morre e tem uma entidade sobrenatural, um espírito desencarnado, consciente, vivendo fora do corpo, tipo o filme Ghost, O Outro Lado da Vida, outros filmes de fantasma que existe. Não fala nada sobre a religação do corpo com uma alma na ressurreição. Não fala nada sobre as almas ou espíritos substituindo a parte do corpo. Não faz descrição nenhuma em nem qualquer menção do estado intermediário. Nesse caso, Paulo não fala sobre doutrinas da imortalidade da alma, que a alma está em algum lugar já no paraíso. A pessoa morreu, o corpo, o cadáver, foi para o cemitério, a sepultura, enterrado, e a pessoa já está com a consciência, vivendo com uma personalidade em algum lugar, ou no suposto inferno, sofrendo, ou no céu, no paraíso, também já recebendo as recompensas daqui da vida. Paulo não fala nada sobre isso. Paulo fala que a pessoa está aguardando a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. E a sua única fonte de consolação a eles é voltada inteiramente e unicamente na ressurreição dos mortos, sem mencionar absolutamente nada daquilo que os imortalistas pregam. Parece até que ele queria que os tessalonicenses continuassem na ignorância. E o mesmo apóstolo ainda diz: para que não vos entristeça como os demais que não têm esperança. Por que Paulo diz isso? Porque para algumas pessoas a morte era o fim total da vida e nunca mais eles voltariam a viver um dia. Essas pessoas não tinham mais esperança nenhuma. Inscrições em túmulos e referências na literatura demonstram que os pagãos daquela região encaravam com pavor a morte, considerando-a o fim de tudo para sempre. Paulo, contudo, não queria que os tessalonicenses fossem como essas pessoas. Consolou-lhes, dizendo que não deviam ser como tais, que não tinham mais esperança nenhuma. Para o verdadeiro cristão, a morte não é o fim para sempre. A Bíblia nos traz a realidade da ressurreição no último dia, quando os mortos serão vivificados. E é exatamente isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses. A morte não é o fim completo. Existe a ressurreição. Da mesma forma que Cristo ressurgiu, os mortos também ressurgirão um dia. Os outros não tinham mais esperança nenhuma, por acreditarem que os mortos nunca mais viveriam. Porém, Paulo faz a ressalva de que ainda existe a esperança de alcançarem a ressurreição na vinda de Cristo. Os outros não tinham mais esperança, porém Paulo lhes trazia uma esperança, a esperança de ressurgir dentre os mortos no último dia. Paulo não queria que os tessalonicenses se entristecessem, não porque os que dormem já estivessem no céu, mas porque existia a esperança da ressurreição na volta de Jesus Cristo. É evidente que ele realmente não os deixou na ignorância, assim como na carta aos Coríntios, em que ele não queria que fossem ignorantes na questão dos dons espirituais, e não os deixa na ignorância disso. Pelo contrário, passa a expor-lhe detalhadamente a questão. Da mesma forma com os tessalonicenses, ele disse absolutamente tudo aquilo que eles precisavam saber com respeito com os que já dormiram, para que eles não continuassem na ignorância, ou seja, que eles iriam ressuscitar
passando a expor-lhes em detalhe como se daria os eventos finais da ressurreição. Por isso, é tudo o que é necessário para o cristão saber. O evangelho bíblico é algo realmente muito simples. Em resumo, você morre e só volta ao estado de vida na ressurreição. Essa é a condição do cristão. E tudo o que o crente precisa saber sobre os mortos é que eles voltarão à vida quando Jesus Cristo voltar e nos tomar para Ele. Isso é, na sua segunda gloriosa vinda, quando Jesus Cristo voltar para o arrebatamento e fazer a transformação do corpo, onde o corpo corrupto vai se transformar em um corpo incorrupto, glorioso. E aí sim que os mortos terão a volta da consciência, pois o espírito Ruach volta para o corpo e a união do Ruach espírito com o corpo vem a alma vivente. Ele vai voltar novamente, retomar a consciência e o seu eu, a personalidade, e não a questão do espírito desencarnado, de uma alma penada que sai do corpo, uma alma imaterial, invisível, como você está vendo aí nas imagens. É totalmente diferente a concepção cristã, também do judaísmo do Velho Testamento, como também do cristianismo no Novo Testamento. Então, que Deus abençoe você grandemente, que você possa ler as cartas de 1 Coríntios e Tessalonicenses para poder entender melhor sobre este assunto, certo? Que Deus abençoe vocês grandemente e até o próximo vídeo.